em Mateus, capítulo 6, verso 21. Os que puderem ficar de pé. Apenas o verso 21 para começarmos aqui a leitura da meditação, que nos diz assim, a palavra de Deus. Porque onde está o que, igreja? Aí estará também o teu. Meu Deus, nos ajuda, Pai, a entender, a identificar a tua vontade, Pai. Nos ajuda a reconhecer que há um tesouro no qual precisamos buscar e priorizar, que é a Tua palavra, que é a Tua presença, que é a Tua intimidade, Pai, para que o nosso coração esteja ligado no Senhor, não apenas nas coisas que possamos possuir, mas naquilo que o Senhor tem para nós, para a vida de cada família aqui nesta igreja, para a vida desta igreja, para os ministérios que aqui se encontram nesta noite, para os dons e talentos que o Senhor quer dar a homens e mulheres aqui, para que São Gonçalo possa conhecer o Senhor, para que nós saiamos daqui nesta noite cientes que apesar da crise, da tribulação, da confusão que se encontra este país, há um Deus que está a nos sustentar nestes últimos anos e está a nos livrar desta corja de inimigos contra a tua igreja, Pai, que em nome de Jesus se levante aqui nesta noite homens e mulheres cada vez mais dispostos a cumprir a tua vontade, Pai amado Deus, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Procurei ser o mais objetivo possível aqui na introdução, antes mesmo da leitura, porque há um ponto central a ser tratado aqui nesta noite. O tempo é curto, mas a verdade é que nós temos visto muitas pessoas, muitos irmãos, muitos de nós sofrendo nesta área, na vida financeira, porque não permitem que Jesus Cristo seja o Senhor dos seus recursos financeiros. Esta é a minha visão, isto que eu ouvi do Senhor, muitos que perdem a bênção, olha o que eu disse, perdem o direito da bênção, da mesma maneira que a perdemos quando não colocamos qualquer área da nossa vida debaixo do senhorio de Deus. Eu não estou falando aqui só de recursos financeiros. O que eu estou dizendo aqui é que qualquer área que você não coloque debaixo do senhorio dele, você vai perder as bênçãos. Nós oramos pedindo empregos melhores, promoções. Hoje mesmo fui parado por uma irmã, porque oramos aqui esta semana para que Deus agilizasse processos. Ela saiu do carro hoje, correndo, me avistou ali. Pastor, sabe aquela oração? Saiu, acabei de receber no meu zap aqui, o advogado me mandou uma mensagem dizendo, saiu a minha causa, em nome de Jesus, é milagre. Mas ela me disse o processo que ela enfrentou, até que essa resposta chegasse até a sua vida. Entrega total, confiança em Deus, fazendo aquilo que é certo, não aceitando as ofertas que o inimigo tem colocado sobre a vida dela, inclusive os acordos em relação a este processo, ou seja, ela pegou aquele processo e colocou sobre o senhorio, debaixo dele, aguardou a resposta dele e Deus fez o melhor, entregou o seu milagre, a sua resposta, aquilo que lhe era direito. Na verdade, a resposta do juiz foi até acima daquilo que ela considerava o suficiente para um acordo. Mas o que foi isso, igreja? Ela entendeu, ela aprendeu a servir ao Senhor, a servir a Deus na perspectiva de que tudo é para a glória dele. Foi a primeira coisa que ela falou, pastor,
eu vou poder aqui ajudar no crescimento desta igreja, eu vou poder fazer parte desta obra maravilhosa que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Mas nem sempre é assim. A verdade é que as coisas acontecem e nós pensamos que é por nossa causa, por nossa capacidade, pelo nosso querer e merecer. Mas a primeira coisa, o interessante, ela podia não ter me falado nada, ela podia ter deixado de lado até mesmo o conhecimento, preocupada de eu perguntar alguma coisa sobre o dízimo da situação. Mas a primeira coisa que ela me disse foi o seguinte: como esse Deus é tremendo, pastor! E como Deus espera isso de nós, como Ele espera de mim, de você, uma resposta, reconhecendo que Ele é tudo, é Ele quem faz tudo, é Ele que coloca tudo sobre as nossas mãos, Ele é o dono dos nossos negócios, Ele é o dono do seu empreendimento. É tão bom quando um servo do Senhor, um filho de Deus, chega e diz: o Senhor é o dono do meu emprego, é o dono do meu carro, é o dono da minha casa, é o dono do meu salário, Ele é o dono, não eu. Mas isso falta hoje, falta. Mas sabe o que isso nos leva a viver? A vontade do Senhor é que nós venhamos a vê-lo como nosso sócio, e não como apenas nosso o dinheiro. Eu assisti uma palestra uma vez do diácono Deunir, atenção empreendedores, não estou aqui querendo fazer aqui propaganda do ministério, mas como eu fui abençoado, mesmo não sendo empreendedor. E ele dizia: a empresa não é sua, a empresa é sua e de Deus, ou seja, Ele é o teu sócio. Mas como é que você tem dirigido a tua empresa? Como é que você tem dirigido a rentabilidade dela? Como é que você tem recolhido os teus impostos? O que você tem feito com o seu negócio, com o seu empreendimento? Mas quando eu chego lá naquela reunião de empreendedores, eu não acredito que estejam lá todos os empreendedores dessa igreja, não. Mas aí é Deus quem vai convencer e fazer cada um entender aonde precisa estar, aonde precisa se reunir. Mas a verdade é que o Senhor quer falar sobre vida financeira, mas também quer falar sobre a sua participação em relação ao ministério desta igreja. Não apenas para participar ou fazer número, mas para que você seja abençoado por Deus, para que você tenha pessoas ao seu lado te ajudando com a mesma visão que a visão de Cristo. Mas o engraçado é que às vezes vem pessoas de fora, vem não cristãos, eu digo que vem não crentes, e nós vamos perdendo a bênção. Ela está sobre a tua face, sobre a tua vida, mas não enxergamos. Há um congresso de casais e muitos não fizeram. Há um congresso de homens e alguns deixam para a última hora, e outros, espera aí, qual é o tema? O homem que Deus usa. Nesse eu não vou. Mas Deus quer nos parar esta semana como nos parou, para tudo, e vai orar e clamar até ouvir a minha voz. É isso que Ele fez. Você já parou e pensou no tamanho da bênção que é ter Deus em tudo que você tem? O tamanho da bênção de que é ter Deus em tudo que você faz. Não é só você mais, é Ele com você. Então não importa o inimigo que se levante, não importa a batalha, não importa a luta, não importa nada, Ele está com você. Inclusive nas lutas financeiras, nas crises. Deus tem livrado muitos aqui de situações dificílimas de se entregar, de se vencer. Deus tem dado livramentos, mas será que nós temos, sinceramente, será que nós temos servido a esse Deus como deveríamos servir em todas as áreas da nossa vida? Por isso, eu fui incomodado ao Senhor,
para continuar perseguindo o sentido de viver para Jesus Cristo e assim poder retornar ao primeiro amor. Eu me lembro exatamente do momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor, a mudança que eu tive na minha vida. Eu queria estar em todos os cultos, meu Deus, eu queria estar em todos os ministérios, eu queria estar em todas as reuniões, eu não perdia nada. Eu ia para a aula do batismo, mas antes chegava para um culto e voltava ainda no domingo à tarde ou à noite. Mas isso foi no início da minha caminhada. Aí a gente vai se esfriando, a gente vai achando que já sabe demais, a gente vai se achando crente demais, a gente vai se envolvendo aí com outros compromissos e parece que o Senhor, Ele vai ficando em segundo, em terceiro, e quando você para ver, está em quarto ou quinto plano. Aí vem os problemas, aí vem as lutas, e aí estamos frios, distantes do Pai. Por isso que eu acabei de citar aqui no início, que nós estamos em débito neste sentido, estamos em débito com Deus. Quando o bispo disse isso no domingo, eu não aceitei muito não, bispo, mas fui orar e disse a Deus: me perdoa, Pai, porque eu realmente estou em débito com o Senhor. E à tarde fui meditar, fui orar, fui pedir a Deus direção do que falar. E a primeira coisa que me veio novamente não foi a questão da crise, não foi a falta de recurso, não foi uma palavra de vitória para a sua vida no sentido de prosperidade, não foi essa. A palavra que Deus trouxe ao meu coração é de me lembrar que nós somos mordomos, que nós somos administradores de tudo que Ele nos dá. E me fez lembrar que nós prestaremos sim contas a Ele de tudo quanto Ele colocou sobre o nosso domínio, tudo que Ele colocou sobre as suas mãos e o que Ele vai colocar, nós vamos prestar contas sim ao Senhor nosso Deus. Mas aí nós queremos ouvir outra palavra: vitória, crescimento, recurso financeiro, casa nova, carro novo, empresa em crescimento. Mas como igrejas estamos no vermelho, estamos em débito com o Senhor nosso Deus. Isso que eu sinto no meu coração. Então, antes disso tudo acontecer, porque a palavra de Deus vai nos dizer exatamente isso, que o restante Ele nos propiciará. Mas que haja antes disso entrega, dedicação, vida com Deus, reconhecimento de quem é Ele em nossas vidas. Por isso nós precisamos entender quem é Ele. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Rei do Universo, dono das nossas vidas, dos nossos negócios, da nossa conta corrente, de tudo. Mas só vamos mostrar isso a Ele quando nós passarmos a entender as prioridades que precisam ser ordenadas na perspectiva de valores do seu reino. Será que estamos visualizando, vendo exatamente dessa forma? Por isso hoje nós estamos tratando deste assunto que muitas vezes tem gerado e tornado polêmica, inclusive no meio do povo de Deus, e não deveria existir polêmica, diferença, barreira entre nós, mas existe. Essa é a verdade. E se dizemos que vivemos para Jesus, então que escolhamos nesta noite, já que estamos tratando de vida financeira,
que nós venhamos a retornar ao primeiro amor, ou seja, aprender a lidar também com os nossos bens e também com os nossos recursos financeiros. Que aprendamos, tenhamos coragem de dizer: Senhor, eu não tenho sido fiel, eu não tenho tido consciência da tua vontade. Então, pastor, já que talvez alguns estejam a perguntar, como devemos lidar com o dinheiro? Comece a perguntar você ao Senhor, porque muitos aqui talvez não estejam a concordar com esta palavra, mas comece a perguntar então a Ele. Discordo do pastor André em alguns pontos, mas comece a perguntar a Deus: Deus, o que o Senhor pensa da minha vida financeira? O que o Senhor pensa do trato do meu carro? O que o Senhor pensa da forma que eu reajo às questões das minhas receitas? Comece a perguntar a Deus. Comece a dizer: não, é verdade, Deus é o dono de todas as minhas coisas. Comece a dizer isso para Ele. Mas se isso for verdade, comece a dizer: não, o Senhor é o administrador, eu tenho sido fiel, se isso for verdade. Salmos, capítulo 24, quem puder abra comigo, verso 1. Olha o que vai dizer lá. Salmos 24, 1 diz assim: ao Senhor, a Ele pertence a terra e pertence tudo o que nela contém. Deu para entender aqui o que a palavra está nos dizendo? É dele, não tem nada nosso, é tudo dele. E a gente acha que tem alguma coisa aqui que é nosso. É tudo dele, é do seu reino, é para ele e não para nós. Mas não nos alertamos para isso. Quem puder, 1 Crônicas 29, vai lá comigo. Verso 14 vai dizer assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de quem, igreja? Tudo vem dele, tudo é dele, não é a minha capacidade, não é o meu talento, não é o meu dom, não é o meu emprego, não é aquilo que eu aprendi a fazer, não, porque tudo vem de ti. Então que nesta noite você comece a dizer: Senhor, não sou mais eu, não é meu, tudo vem de ti. Comece a falar isso, comece a glorificar Ele com esta palavra, comece a dar aleluia, dizendo a Ele: é do Senhor, não é meu. E o final do verso vai dizer: e das tuas mãos te damos. Aqui Davi, ele confessou que as riquezas e a glória que ele experimentava vinham da generosidade de Deus. Será que nós nesta noite poderíamos fazer e dizer como Davi? Será que eu posso aqui reconhecer que a minha casa foi generosidade dele, foi um presente dele, foi um cuidado dele para com a minha família? Será que todos aqui acham que trabalharam bastante para comprar o seu carro? Ou olham para este carro e consagram ele a Senhor e colocam à disposição do reino, porque entendem que isso não é uma riqueza, e sim uma glória de Deus na tua vida? Será que quando servimos a Ele, assim fazemos? Aqui Davi, ele diz que as ofertas que ele e o seu povo tinham acabado de dar somente eram possíveis porque o Senhor lhes havia concedido os recursos antes. Se você tem dinheiro, se você tem uma conta corrente, se você tem um salário, se você tem um rendimento, um provento mensal, é porque Deus te concedeu.
O primeiro princípio que a Bíblia nos apresenta é que não somos donos de nada, tudo é dele. Mas achamos que é nosso. Tratamos das coisas, achando que é nosso. Mas que nesta noite, em nome de Jesus, venhamos a reconhecer que tudo pertence a Deus, inclusive os recursos materiais que temos em nossas mãos. E a partir daí, toda vez que nós dizimarmos, ofertarmos, inclusive agora falando de dinheiro, falando de talentos, o tempo, o serviço, o ministério, nada mais fazemos além de reconhecer que Ele é o Senhor de nossas vidas. Talvez haja algumas pessoas que discordem e não entendam, mas toda vez que um irmão, ele se levanta com o seu envelope e vem à frente, meu Deus, que batalha, que guerra espiritual, que resposta ao inferno esta vida, este irmão está dando. Ele está ali consolidando a sua vida com o Senhor. Ele está dizendo: Senhor, me abençoa. Senhor, estou a devolver aquilo que é do Senhor. Estou a colocar nas tuas mãos aquilo que o Senhor me concedeu como gerência e mordomia apenas. Isso é importante nós lembrarmos, porque tudo que Ele coloca em nossas mãos, Ele pede que reconheçamos o seu senhorio. Eu não vou ter muito tempo para ler, mas eu queria ler alguns versos em Deuteronômio 8. Eu vou ler o 14, o 17 e o 18 para ganhar tempo. O 14 vai dizer assim: se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Só um pouquinho antes para entender. Depois de se multiplicarem os teus gados, olha aqui, depois dele dar patrimônios, os teus rebanhos, se aumentar a tua prata e teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Parece que somos nós. Tudo que temos achamos que fomos nós, mas o verso 18 vai dizer: antes, olha aqui, igreja, antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Nós nos esquecemos de quem éramos, da onde viemos, das lutas que enfrentamos, dos sofrimentos, das faltas. Hoje Ele tem nos dado o melhor, e o que nos faltar, nós temos irmãos, nós temos a igreja, ou seja, o básico, a mesa, o pão, o cuidado. Não nos tem faltado nada, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis. Olha o alerta que Deus está a nos dar aqui nesta noite: porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Isto é a palavra do Senhor, não é o que o pastor André acha. Olha o que Deus está a dizer aqui nesta noite: obedeça à vontade de Deus, reconheça Ele como seu Senhor. Este é o segundo princípio que aprendemos na Escritura, e que apesar de tudo ser dele, e tudo que temos vem por intermédio dele.
E Ele espera isso de nós, que entendamos que tudo também é para a glória dEle. Assim, a advertência que Moisés fez ao povo, quando estavam aqui para entrar na terra prometida, era que sempre se lembrassem. E eu vejo Deus aqui falando conosco, nos fazendo lembrar de quem nós éramos e quem nós somos hoje. Somos povo de Deus. Então temos que agir como? De alguma forma Deus me fez me lembrar do meu passado, ou seja, da onde eu saí, de uma escravidão, aonde eu gastava o meu dinheiro, meu Deus, em coisas que nada me trazia de bom, de bênção, de vantagens para a minha vida. Mas Ele nesta noite me faz lembrar a você que estamos a viver uma nova vida, que Ele nos salvara, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, e que Ele está a nos sustentar, porque Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Mas em qualquer luta que venhamos a viver, nos esquecemos disso. E o alerta que Ele me deu, que eu quero deixar aqui, é que nunca venhamos a ficar orgulhosos com nada, com o que temos, pois tudo é fruto da bondade de Deus. Mas como humanos, muitas das vezes somos presunçosos, somos ingratos, e a ingratidão conduz-nos a uma idolatria. Atenção, igreja! Muitos aqui são idólatras, sim. Quando falamos de idolatria, lembramos apenas dos católicos. Mas há muitos que não se livraram ainda da idolatria do dinheiro, do bem, do poder, do acúmulo. Por isso que a Bíblia sempre compara a avareza à idolatria. Avarento igual a idólatra. Colossenses 3, os que puderem, versos 5 e 6. Vai dizer assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, ou seja, exterminais as vossas inclinações carnais. Aí vai dizer, prostituição, pastor, desse eu estou fora. Impureza, desse eu estou fora. Paixão lasciva, sem problemas. Desejo maligno, sem problemas. E a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pastor, aonde o senhor está querendo chegar? É sobre o seu recurso financeiro, é sobre o seu dizimar, é sobre o seu compromisso, é sobre as suas ofertas de amor ao Senhor, é sobre isso. Precisamos tratar e falar disso com clareza, sem medo do que vão pensar, do que vão achar, mas é a Bíblia que está falando, não é o pastor André. Ele está dizendo aqui, que por essas coisas é que vem a ira de Deus. Eu não sei, talvez hajam alguns aqui contrários que digam, que ira é essa? A ira de Deus sobre aqueles que o desobedecem. Às vezes nós só queremos ouvir, e talvez hajam pessoas que não estejam aqui nesta noite, porque preferem aí os profetas da prosperidade. Aqui não encontraremos esta palavra, aqui haverá exortação, vontade do Senhor, palavra de Deus, isso não faltará, nem do bispo, nem do pastor Renato, e nem de mim.
A palavra está dizendo que vem ira de Deus quando não tratamos de todas as áreas da nossa vida como a vontade do Senhor. E como se fosse uma vacina a este tipo de sentimento, o culto aqui do Velho Testamento exigia que sempre que alguém fosse orar, cantar louvores, ou simplesmente se achegar ao templo, ele precisava levar uma oferta ao Senhor. E o que significava isso? Como um símbolo que reconhecia o senhorio dele sobre a sua vida. Êxodo 34, 20, a parte B do verso vai dizer: ninguém deverá aparecer diante de mim sem trazer uma oferta. Primeiro Deus, o melhor para Ele. É outro recurso que encontramos aqui e precisamos nos lembrar. É as Escrituras Sagradas que estão a nos dizer isso. Não é o meu pensamento, não é o meu conceito. E vai dizer, Mateus 6,33, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Ponha em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Eu poderia citar aqui dezenas de outros versos, mas eu quero aqui concluir essa mensagem nesta passagem, para que você possa sair daqui entendendo que precisamos buscar primeiro o seu reino, a sua justiça, e todo o restante nos será acrescentados. Isto era o sentido da oferta das primícias. Você tem sido fiel ao Senhor com as suas entregas das suas primícias na sua vida? Você tem sido sincero com o Senhor, com a casa de Deus, tem sido o mantenedor deste lugar, tem feito esta igreja crescer com sinceridade. Não precisa se expor a mim, mas comece aí a conversar com o Senhor, porque esta semana é semana de conserto com Deus em todas as áreas da nossa vida. Não adianta se consertar em todas e se esquecer desta com Deus. Precisamos entender que a vontade do Senhor, Ele tem uma herança para cada um aqui, Ele tem um prêmio, Ele tem uma bênção, Ele tem um milagre, eu creio nisso. Ele tem uma terra para que cada um aqui venha habitar, Ele quer nos dar isso. Então tomaremos esta palavra com primícias de todos os frutos que o solo, como diz a palavra de Deus em Deuteronômio, tudo que colheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Alguém tem dúvida que este lugar é aqui? Alguém não entendeu ainda isso? Por que Deus te colocou aqui? Apenas para que você receba a tua bênção? Ou para que você seja usado neste lugar, nesta história, na história das famílias, desta igreja, deste lugar, para que o milagre do Senhor alcance outras pessoas, a sua casa, a sua parentela, os seus amigos, seus vizinhos, o bairro do Colubandê, aonde você mora, aonde você trabalha? Há lugares vazios aqui, há auditórios, há uma igreja que está sendo construída. Mas será que entendemos, declaramos ao Senhor: Senhor, eu entrei nesta terra que o Senhor, sob juramento, nos deu? Será que nós estamos reconhecendo isso nesta noite aqui, perante Deus? Que venhamos a nos corrigir, a nos consertar, a entender a vontade do Senhor para esta área da nossa vida, clamando ao Senhor. Viemos aqui para orar, e a palavra de Deus vai dizer que o Senhor ouviu a nossa voz,
Ele quer te ouvir. Comece a falar com Ele. Comece: Senhor, me perdoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me corrige, Senhor, me ajuda a quebrar essa maldição, essa dificuldade, a quebrar essa dureza do meu coração, esse entendimento que eu tenho. Me ajuda, Senhor, porque eu quero ser sincero com Deus, eu quero dizimar, eu quero ofertar, eu quero fazer parte do crescimento do reino de Deus. Mas eu ouvi um aleluia, um glória a Deus agora fraco demais. Aleluia, igreja! Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, o Senhor, me deste. Olha o que o Senhor está dizendo aqui nesta noite. É a palavra dele, dizendo: quão bom seria para os ouvidos de Deus, para os olhos dele, ver uma atitude nossa mudar aqui nesta noite. A partir de hoje, eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, o Senhor, me deste. Eu não estou falando daquele que não tem condições de trazer neste momento uma oferta ao Senhor, pelas dificuldades que estão enfrentando ou pela falta de emprego. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele que tem recebido de Deus, que não reconhece que é Ele que tem dado. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante Ele. Será que você tem realmente feito isso aqui? Trago ao Senhor nosso Deus. Será que você tem se prostrado diante de Deus, inclusive na sua vida financeira? Orar é fácil, se ajoelhar é fácil, dizer que é crente é muito fácil, estar na casa do Senhor é bom demais. Mas eu estou falando aqui de se prostrar de verdade, em todas as áreas. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e a tua casa. Será que quando você recebe alguma coisa, apenas se alegra daquele valor no teu bolso, na tua conta? Ou você diz: Senhor, se alegra com Ele, eu vou cumprir com a tua vontade sobre a minha vida, com o ministério, eu vou ser leal ao Senhor, eu vou dar a Deus aquilo que é dele. O princípio aqui exigia que a melhor parte era o que deveria ser escolhido para honrar a Deus. Eu não estou falando da menor parte, ou daquela que não nos interessa, e sim da melhor parte. Esses dias, numa campanha do evangelismo, estavam a trazer alguns brinquedos para que viessem abençoar. Meu Deus, eu peguei a bolsa do irmão e falei: irmão, tem brinquedo nenhum aqui, está tudo quebrado, teu filho já quebrou tudo, isso aqui é lixo. Meu Deus, ele apenas limpou o espaço que ele tinha lá na casa dele. Ele não entendeu que esta é uma atitude de oferta ao reino de Deus, para uma questão de alegrar crianças que não têm condições de receber dos seus pais tais brinquedos. Das ofertas que vocês receberem, deem o melhor parte para mim, diz Números 18, 29. Depois que me derem a melhor parte, vocês poderão ficar com o resto, como faz o fazendeiro que depois de dar a sua oferta, fica com o que sobra. Vocês e suas famílias poderão comer em qualquer lugar o que sobrar, pois é o pagamento que vocês recebem. Comendo assim, vocês não estarão cometendo pecado. É pecado, é erro mexer naquilo que é de Deus. Se antes separarem o melhor para o Deus eterno, não será, e não profanem as ofertas sagradas dos israelitas, comendo alguma delas, antes que a melhor parte seja oferecida a mim. E o final do verso vai dizer: se desobedecerem, morrerão. Eu quero entender a vontade do Senhor para a minha vida, e aceito esta palavra para a minha vida, mas não adianta que somente eu entenda, mas que você também entenda em nome de Jesus, ou seja, que haja vida na tua vida financeira, que haja vida, prosperidade na sua vida financeira, mas que você entenda e não esqueça o valor que isso tem na sua vida. Em nome de Jesus é que eu peço.
ao Senhor nosso Deus. Não permita que nada, não permita que ninguém seja o tesouro maior que o Senhor ao seu coração. Quando não somos fiéis nessa área, o dinheiro é o tesouro do seu coração. Lembra o início da mensagem que eu li, que aonde está o tesouro, está o seu coração? Aonde está o teu tesouro? Na palavra do Senhor, no amor a Deus, na vontade e no desejo de ver esta obra crescer, este reino aqui implantado, essa comunidade, esta congregação em crescimento, fazendo muito mais do que faz hoje. Há muito ainda o que fazer, igreja, mas como, se não temos o recurso, se não temos condições? Mas que em nome de Jesus toda dificuldade seja quebrada nesta noite. Dificuldade essa que nós aqui colocamos e impomos sobre a vida da igreja. Que haja honestidade, que haja sinceridade, que haja real amor a Deus. Este é o desejo de Deus. Que a gente possa ir para casa meditando sobre esses valores. E eu não consegui pregar nada, a metade daquilo que talvez eu tenha colocado aqui no esboço, mas vou continuar nas mensagens que eu tiver a oportunidade, porque esta palavra me incomodou e me fez mudar as minhas prioridades, me fez entender que havia áreas da minha vida, mesmo sendo um ministro, mesmo sendo um pastor, que eu precisava reconhecer que preciso mudar, que preciso melhorar, e às vezes falta isso aos crentes. Somos os donos da verdade, os donos da razão, mas que em nome de Jesus isso mude em nossas vidas, passamos a ouvir mais do Senhor e não dos nossos pensamentos, em nome de Jesus.